Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre escravidão no Brasil colônia e as condições de vida que os escravos eram submetidos. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Leonardo, sou professor de História e de Atualidades e pelo menos 3 vezes na semana eu trago uma aula nova sobre esses temas aqui no meu canal para te ajudar a se preparar para o Enem, para vestibulares e para concursos em geral. Então, por favor, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like para poder incentivar o meu trabalho e vamos para a aula. Bom, pessoal, essa aula faz parte da minha playlist de História do Brasil Colonial, que está disponível aqui no canal. Eu vou deixar marcado nos cards e também na descrição. Nessa aula a gente vai falar sobre a condição dos escravos, sobre a chegada dos primeiros escravos aqui no Brasil, principalmente sobre a questão do comércio de escravos, tá? Também conhecido como tráfico negreiro. O tráfico negreiro nada mais era do que o comércio de escravos entre a África e as Américas intermediado pelos europeus, principalmente os portugueses que dominaram esse comércio durante muito tempo. Então, haviam rotas comerciais ligando a África à América pelo Oceano Atlântico. Esse comércio também foi realizado por holandeses, por ingleses e por franceses, mas quem mais traficou, quem mais dominou esse comércio por muito tempo foram os portugueses. E ele unia alguns interesses de ambas as partes, interesses dos europeus, dos africanos e também dos colonos. Por quê? Os europeus iam até a África, levando nos porões dos seus navios objetos, mercadorias que eram de interesse dos africanos. Então poderia ser tecidos, poderia ser aguardente, tabaco, enfim, qualquer coisa que lhes interessasse. E havia então a troca desses objetos por escravos africanos. Esses escravos eram capturados na África normalmente como resultado de conflitos, como resultado de guerras que haviam ali no território africano. Então as tribos que perdiam, os homens e as mulheres acabavam sendo capturados como escravos e vendidos aqui para a América. Então, os europeus iam até a África, levavam esses produtos, essas mercadorias que os africanos desejavam, em troca recebiam escravos. E esses escravos eram vendidos para colonos aqui na América, formando um triângulo comercial. Todo esse comércio ele era intermediado pelos europeus. Então, o europeu levava mercadoria para a África, pegava escravos na África, trazia para a América, que vendia esses escravos para os colonos. Os colonos produziam as mercadorias que os europeus pegavam e levavam para a África para trocar por mais escravos e assim alimentar essa rota de comércio. Em relação aos números da escravidão, tem alguns dados que chegam a ser assustadores. O primeiro é do historiador Patrick Name, que ele vai dizer que do século XVI até o século XX, a população africana não apresentou crescimento demográfico porque o número de nascimentos era praticamente igual ao número de negros vendidos como escravos. As estimativas do número de escravos vendidos nessa época, elas variam muito, vai depender da fonte que a gente consulta. O número exato provavelmente a gente nunca vai saber, ele vai ser desconhecido porque não havia tantos registros. As estimativas vão variar em números entre 10 e 20 milhões de escravos trazidos aqui para as Américas nesse período. E só o Brasil recebeu aproximadamente 4 milhões de escravos entre 1531 e 1855. Eles vinham, pessoal, no que a gente vai chamar de navios negreiros, tá? Então, essa aqui é uma representação. Os navios negreiros eram navios de carga comum que eles abarrotavam os porões com escravos na viagem da África até o Brasil. Os primeiros escravos no Brasil, eles chegaram na Bahia e também em Pernambuco, nessas duas capitanias. O tráfico de escravos durante o século XVII chegou a ser mais lucrativo para a metrópole do que a própria produção de açúcar. Os escravos vinham para o Brasil principalmente para trabalhar nos engenhos de açúcar, então o tráfico, o comércio de escravos era bem mais lucrativo do que produzir e comercializar açúcar. Cada navio, como eu falei, era chamado de navios negreiros. Eles saíam da África com mais ou menos 600 escravos. Essa quantidade ela vai variar de acordo com o tamanho do navio, mas em média, cada navio em cada viagem saía da África com 600 escravos. A viagem era extremamente longa e cansativa. De Luanda, na África, até Recife,
a viagem demorava aproximadamente 35 dias, até a Bahia aproximadamente 40 dias e até o Rio de Janeiro 2 meses. Durante a viagem, os escravos ficavam dentro dos porões dos navios, que era bem apertado, sujo, escuro, úmido, era uma condição bem insalubre, com comida insuficiente, e entre 5 e 25% dos escravos que saíam da África não chegavam ao destino final. Muitos deles acabavam morrendo durante a viagem, seja por desnutrição, por outras doenças ou até mesmo por maus tratos. Bom, agora a gente vai resolver uma questão que caiu no Enem em 2015 a respeito desse tema. Eu sempre gosto de analisar as questões a partir do comando, a partir daquilo que a questão pede que seja identificado nas alternativas, e depois eu leio o texto que a questão apresenta. Então, a mudança apresentada na tabela é reflexo da Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850, então basicamente ele está me pedindo a descrição, o que seria a Lei Eusébio de Queiroz. Então vamos dar uma analisada na tabela para a gente poder entender o que seria a Lei Eusébio de Queiroz. Então aqui ele está me dizendo o seguinte, que de 1846 até 1849, a quantidade de escravos que chegavam por ano, ela aumentava ano a ano, saindo de 64 mil até o número de 70 mil escravos por ano aproximadamente, e que de 1850 até 1852 o número de escravos ele diminuiu, e diminuiu bastante, saindo de 70 mil para 37 mil, então aqui ele reduz quase a metade, e 2 anos depois chega ao número de apenas 1.234 escravos que o Brasil recebeu em 1852. Então vamos lá. A mudança apresentada na tabela é reflexo da Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850. Opa! Então aqui ele já está me dizendo, aqui eu tenho a Lei Eusébio de Queiroz e a partir de 1850 eu tenho uma redução no número de escravos. Então vamos ler as alternativas para ver qual que está mais adequada. Letra A, aboliu a escravidão no território brasileiro. Não é essa, porque a lei que aboliu a escravidão é a Lei Áurea de 1888. Letra B, definiu o tráfico de escravos como pirataria. Olha, acho essa aqui uma alternativa interessante. Vou fazer uma marcação aqui para a gente terminar de ler as demais alternativas para ver se vai ser a letra B mesmo ou não. Letra C, elevou as taxas para importação de escravos. Não acredito que mais impostos fariam com que o número de escravos reduzissem, lembrando que aqui as taxas por escravo já eram bem altas. Libertou os escravos com mais de 60 anos? Também não, aqui ele está falando o seguinte, estimativa do número de escravos africanos desembarcados no Brasil, então são escravos que chegaram, ele não está falando de número de escravos libertos. E quem libertou escravos com mais de 60 anos foi a Lei dos Sexagenários, então também não é essa aqui. Letra E, garantiu o direito de alforria aos escravos. Também não, esse gráfico, essa tabela não está falando nada a respeito de alforria. Então, de acordo com o gabarito, de acordo com a nossa análise, a alternativa correta dessa questão seria a letra B, definiu que o tráfico de escravos era pirataria. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre escravidão, mais precisamente sobre as formas de resistência escravas. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreve, deixa o like e apoia o meu trabalho. Um grande abraço e até a próxima aula.